Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Maxwell em mais uma aula dessas nossas aulas à distância. Então, gente, vamos à aula. Ela aí de vocês está aí, equações biquadradas tipo 2. Na aula anterior, vocês já iniciaram vendo o que é uma equação biquadrada. Então, o que foi que eu fiz para essa aula de hoje? Eu trouxe uma questão completinha, para que a gente não perca tempo, até porque é com muita coisinha para a gente ir escrevendo e a gente vai ganhar tempo já vindo com ela aqui respondida, que eu deixei aqui preparadinho para vocês. Então, ó, preste atenção aqui. Qual é a diferença dessa equação aqui para a equação que vocês viram lá na aula passada? Gente, ó, na aula passada, aqui o expoente maior era 4. Ela era uma biquadrada, né? Então 2 vezes 2 seria 4. Só que as biquadradas, ela não serve só para aquelas que têm expoente 4. Ela também serve para que tenha expoente 6, para que tenha expoente 8, certo? Para quem tem expoente 12, por exemplo. Então vocês podem fazer essas resoluções. Lembrando que o que eu vou fazer aqui é bem parecido com o que vocês viram na aula passada. A diferença vai ser só nesse finalzinho aqui, que vocês vão ver na resolução dela, certo? Essa é a diferença, que não é tão grande também, certo? Mas vamos lá. Aqui vocês têm, ó, y à sexta mais 2y ao cubo menos 3 igual a 0. Então, deixa eu deixar claro para vocês que vocês só poderão resolver uma equação biquadrada desse tipo se aqui eu tiver um valor e aqui eu tiver a metade desse valor. Ou seja, o pequeno tem que ser 2 vezes o maior, certo? Então, ó, é o caso, 3 é 2 vezes 3 dá 6. Porque eu falei que também poderia que ser 8. Se aqui fosse 8, aqui teria que ser o 4. Porque esse tem que ser sempre o dobro. Por isso a ideia do biquadrado, certo? Só que aqui é o tipo 2. Lembrando, não é só com 6 não. Vocês podem ir com 8 também, podem ver que é show de tipo. E a resolução é aquela coisa, só muda no final. Então vamos lá, para que o nosso vídeo não fique muito longo. Aqui vocês têm y à sexta mais 2y ao cubo menos 3. Vocês lembram lá que vocês chamavam a letrinha ao quadrado de x ou de y, dependendo da letra que vocês estivessem usando? Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Só que não vai ser o y ao quadrado no caso, porque aqui não tem. Porque é y ao cubo. Então o que é que vocês vão fazer? Pega o que tem o menor expoente, que nesse caso é y ao cubo, certo? E vão trocar ele por uma letrinha. No caso aqui, como eu estou usando o y, então eu vou trocar ele por x, certo? Então eu vou dizer que, ó, o meu y com menor expoente, no caso aqui é o 3, ele vai ser igual a x, certo? Ó, tá aqui. Esse é o primeiro passo. E quando eu faço esse passo aqui, gente, ó, vocês sabem que vocês vão precisar da fórmula de delta. Só que para isso a gente tem que estar com a nossa equaçãozinha do segundo grau. E até o momento aqui ela está do sexto grau. Por quê? Porque o maior expoente aqui é 6. Certo? Mas vamos lá. Vamos transformar essa equação aqui em uma equação do segundo grau. Então vocês vão chamar o y com menor expoente de x, né? E vamos fazer essa substituição. Mas para isso vocês têm que entender aquela regrinha da potência, né, gente? Eu tenho aqui, ó, y à sexta. Y à sexta. Pela regrinha da potência, o 6 é a mesma coisa que y ao cubo, ó, ao quadrado. Por quê? Isso aqui ficou uma potência de potência. Eu posso transformar isso aqui. Então, preste atenção, eu estou transformando isso aqui nisso aqui. Eu posso fazer isso? Posso. Por quê? Porque na potência da potência, vocês vão multiplicar os expoentes.
Se eu multiplicar 3 vezes 2, volta para aqui. Certo, gente? Então, eu ter y à sexta e ter y ao cubo ao quadrado, isso é a mesma coisa. Ok? Então, por que eu faço isso? Porque eu preciso substituir. Mas vamos lá. Então, y à sexta, troquei por y ao cubo ao quadrado. Eu vou repetir o resto da equação. Por quê? Porque o resto já dá para mim transformar em uma equação do segundo grau. Como? Como é que eu vou fazer isso? É simples. Olha o que é que está dizendo aqui. Preste atenção. Aqui diz que y, aqui, y ao cubo é igual a x. Então, aqui dentro eu tenho y ao cubo. Foi para isso que eu dividi, gente. Ó. Dividi esse expoente que era 6 em 3 e 2. Por quê? Porque o y é igual... O y ao cubo é igual a x. Então, eu vou tirar esse y ao cubo e vou colocar o x, que é o que aconteceu aqui. Ó. Então, tudo isso aqui nada mais é do que x ao quadrado. Por quê? Eu tirei o y ao cubo, que era igual a x, né, e coloquei o x. E esse 2 que estava fora ficou em cima do x. Então, aqui ficou x ao quadrado. E aqui também, gente, a gente substitui. Percebam que aqui eu tenho y ao cubo. Então, esse y ao cubo aqui é a mesma coisa que x. Então, tira o y ao cubo, coloca x. Fazendo essas substituições, que foi que apareceu aqui, uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau, gente, vocês já sabem responder. Usando o quê? Usando a fórmula de delta, né? Que é essa aqui em vermelho. A fórmula de delta. E, na sequência, a fórmula de Bhaskara, que é essa aqui em amarelo. Aqui. Certo, gente? Então, vamos lá. Para responder a equação de segundo grau, é daquele jeito que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Vamos achar o A, o B e o C na equação, né? Quem é o A? O A, ele é sempre aquele valor que está acompanhado do x ao quadrado. Mas como aqui na frente não tem nenhum valor, à esquerda do x ao quadrado, isso quer dizer que esse número é o 1. Então, o A é igual a 1. Ah, professor, e por que 1? Aí vocês viram lá nas aulas de equação do segundo grau que eu vou fazer uma vez x ao quadrado e dá x ao quadrado. Por isso que não precisa colocar o 1 aqui na frente. Certo? Então, já achamos o A. O A é igual a 1. E o B, gente, é igual a 2. Por quê? Porque o B é sempre aquele valor que vocês multiplicam o x elevado a 1. Ou seja, o x que não aparece nenhum expoente. E nesse caso é o 2. Olha o 2 aqui. Então, esse 2 aqui é o meu B. Então, o meu B é igual a 2. Eu acho que vocês não têm mais dúvida nisso, que a gente já viu na aula de equação de segundo grau. E o C é igual a menos 3. Por quê? Porque o C é sempre o termo independente. O termo que não tem ninguém perto dele, nenhuma deles. Certo? Muito bem. E na sequência aqui, gente, vamos usar o delta. Presta atenção no delta. Olha a setinha de azul. De onde veio o delta? O delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aí, essa formulazinha a gente já discutiu nas aulas anteriores. Então, ó, vamos lá. B ao quadrado. Mas, ó, aqui diz B ao quadrado. Mas o B é o 2, ó. O B é o 2. Então, o que é que vai ser? Tiro o B, coloco o 2. Vai ficar 2 ao quadrado. Do jeito que fiz aqui. Certo, gente? 2 ao quadrado. Por quê? Porque a fórmula diz que é B ao quadrado. Aí, menos 4, que é da formulazinha, vezes o A. E o A aqui vale quanto? O A vale 1. Então, eu vou colocar 1. Do jeito que está aqui. Menos 4 vezes A. E olha lá em cima, vezes o C. Onde quem é o C? O C é o menos 3. Vocês não podem esquecer no final, viu, gente? Se o valor é negativo, vocês têm que substituir também o valor negativo aqui. E se é negativo na multiplicação, eu tenho que colocar o parênteses. Muito bem.
E agora é só resolver essas continhas aqui de delta para achar o valor de delta. Delta é igual a 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Mais. E agora, ó, por que mais? Então, vou ver esse mais aqui. Toda vez que a gente resolve a potência aqui na fórmula de delta, tudo que surgiu daqui para frente é uma continha de vezes, ou seja, uma multiplicação. E na multiplicação de números inteiros, que são aqueles negativos e positivos, vocês têm aqui, ó, jogo de sinal. Vamos lá, ó. Menos por mais dá menos, porque sinal diferente sempre vai ser menos. Aí aqui deu menos e menos por menos dá mais. Por isso que o resultado aqui deu positivo. Certo? Não esqueçam, gente, de fazer o jogo de sinal. Se vocês colocam o sinal aqui errado, aí vocês erram a questão inteira. Muito bem. Continuando, aqui eu tenho agora, ó, o 4, que veio daqui, que 2 ao quadrado. Aqui deu o mais e a multiplicação deu 12, gente. Por quê? 4 vezes 1 dá 4 e 4 vezes 3 dá 12. Certo? Então, por isso que apareceu esse 12 aqui. Continuando aqui, eu tenho, ó, delta é igual a 16. Por quê? 4 mais 12 é igual a 16. Gente, ó, percebam que aí até aí é a equação no segundo grau, né? A única diferença foi essa substituição que a gente fez aqui no início. Então, se é uma equação do segundo grau, vocês vão ter que resolver a fórmula de Bhaskara. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Que é essa aqui em amarelo. Certo? Mas vamos lá. Então, o que é que acontece aqui? Vamos resolver, vamos substituir. Então, percebam que o que eu estou fazendo aqui, gente, ó, do lado direito agora, para que não fique muito baixo, eu coloquei aqui do lado para vocês, para que fique uma boa visualização. Então, eu tenho aqui, ó, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, que é 2 vezes a. Né? Então, ó, preste atenção. O b, ele é 2. Tá aqui, ó, b igual a 2. Então, eu vou tirar o b e vou colocar o 2. Ah, professor, e esse sinal de menos? O b lá não era positivo? Sim, mas aqui, ó, a fórmula traz esse menos. Então, ele sendo positivo aqui, mas quando coloca substitui na nossa fórmula, aqui vai ser negativo, certo? Ficou menos 2. Aí, mais ou menos, raiz quadrada de 16. Por quê? Porque delta foi igual a 16. E a fórmula diz, ó, mais ou menos raiz quadrada de delta. Como delta é 16, então, ó, raiz quadrada é 16. E 2 vezes o a, onde o a é 1, né? Tá aqui. Então, 2 vezes 1. Certo, então vamos resolver aqui, ó. Só para achar o x1 e x2. Vamos ver aqui, ó. Menos 2, aí mais ou menos. Aí vocês vão resolver apenas essa raiz quadrada. E essa multiplicação aqui. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ser menos 2, que já está aqui. Mais ou menos 4. E sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2. Então, ó, quando chegou nessa parte aqui, aí tem esse mais ou menos aqui. Por isso que vocês entendam aí essa questão do x1 e do x2. Vocês vão utilizar o sinal de mais. E o outro vocês vão utilizar o sinal de menos. Então vamos lá. No x1 eu vou usar o sinal de mais. Percebam que no lugar do mais e menos vai ter o mais. Essa é a única diferença do x1 para o x2. Então vamos lá. Menos 2 mais 4 sobre 2. Ó, menos 2 mais 4 dá 2. Né? E aqui eu tenho um número negativo e um positivo. Então, quando eu tenho sinais diferentes, eu faço uma subtração. Esse 4 é 4 menos 2. E conservo o sinal do módulo maior. E quem tem um módulo maior que é o 4. Né? O 4 é maior do que o 2 em módulo. Então aqui eu achei, ó, 2. E repete o 2 que estava aqui embaixo. E agora me deu a fração 2 sobre 2. Onde toda fração é uma divisão. 2 dividido por 2 é essa partezinha aqui em amarelo, que é o positivo. Positivo.
Certo, gente? Espero que vocês estejam entendendo. Se não tiverem, vamos passo a passo, não tem problema. Vocês têm todo o tempo do mundo para revisar esse assunto, certo? Então vamos lá. E agora eu tenho aqui ó, o x2. A única diferença é esse sinalzinho aqui. Onde aqui em cima era mais, né? Agora no x2 a gente vai usar o menos. Vamos lá. Então o que é que eu vou fazer? Vou colocar o sinal de menos. Então vai ficar menos 2, menos 4. E o que é que eu faço isso? Menos 2, menos 4. Né, gente? Então, ó, sinais iguais eu vou somar. E vou conservar o sinal do módulo. O mesmo sinal, né, gente? Até porque os sinais são iguais. Então, ó, 2 mais 4 dá 6. E como o sinal dos dois era negativo, o meu resultado também vai ser negativo. Repete o 2 que estava aqui embaixo. Agora ficou menos 6 sobre 2. Onde esse menos eu tenho que fazer jogo de sinal com esse mais. Porque na divisão, como na multiplicação, eu tenho que fazer também o jogo de sinal. Se tem sinais diferentes, o resultado vai dar menos. Ó, menos por mais, menos. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu achei também o valor do x2. Certo? Gente, ó, mas se fosse uma equação do segundo grau, teria acabado com x1 e com x2. Mas vocês viram aí até na biquadrada anterior que vocês não podem parar aqui. Vocês acharam apenas o valor de x. Mas a minha equação aqui inicial, ó, essa que eu estou circulando aqui, ela é uma equação com expoente 6, então ela é do sexto grau. Isso quer dizer que eu tenho que achar o valor de y, né? Não o valor de x. Certo, gente? Então vamos lá. Agora é simples. Vocês viram aqui no início que a gente colocou que o y ao cubo é igual a x. Foi o que a gente usou para substituir. Então, a mesma coisa a gente vai utilizar agora para substituir aqui o valor. Sendo que a gente vai usar para x igual a 1, que foi o x1, e vai usar para x igual a 2. Né? Tá aqui, que foi o meu x2. Certo? Então, a gente vai fazer a continha com os dois valores. Vamos lá. Para x igual a 1. Então, eu tenho que y ao cubo. Lembrando, gente, isso aqui foi o que a gente decidiu no início, certo? Para substituir. Então, vamos utilizar ele agora aqui. Só aqui para mostrar onde é, porque a gente está utilizando ele aqui. Onde o x é igual a 1, porque a gente já descobriu que o x1 foi igual a 1. Então, como é que a gente vai fazer isso? É simples. Tira o x, ó, daqui. Tira o x, coloca 1. Vai ficar y ao cubo igual a 1. Só que eu não quero o valor de y ao cubo, eu quero o valor de y. Então, o que é que eu faço? Esse 3 aqui, que é o meu expoente, ele vai mudar de lado da minha equação, vai para o segundo membro. Está no primeiro membro, vai passar para o segundo membro. Quando ele vai passar, vocês não podem esquecer de colocar o mais ou menos, certo? E no lugar da potência, como ele vai passar na sua operação inversa, ele vai passar em forma de raiz. Então, o expoente, que era 3, passa a ser índice 3, ou seja, uma raiz cúbica. E se aqui fosse um 4, que seria raiz quarta. E quando é 2, raiz quadrada. Como vocês já viram lá no primeiro tipo de equações de quadrado, certo? Mas vamos lá. Resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte, ó, mais ou menos raiz cúbica de 1. Esse é o valor de y. Aí você já sabe que a raiz cúbica de 1 é 1. Sempre que o radicando é 1, né, independente do seu índice, o resultado é 1. Então vamos lá, para finalizar, então mais ou menos 1 é o resultado de um dos y. Né? Eu posso até chamar ele de y1, certo? Porque eu utilizei o resultado do x1. E para x igual a menos 3, que foi o resultado do meu x2, eu vou até chamar aqui ó, de y2.
Então, ó, meu y2 vai ser, ó, mesma coisa aqui. Então, eu tenho y ao cubo, já coloquei até aqui direto. Tenho y ao cubo igual a 1. Aí, qual é o segundo passo? Passar esse 3 para o outro lado. Então, quando eu passei para o outro lado, ele passou em forma de raiz cúbica. Então, y2 vai ser igual a mais ou menos, ó, porque mudou de lado o expoente, né, que seria o 2, o 3. Quando passou para o outro lado, passou em forma de raiz cúbica nesse caso. Então, ó, y2 vai ser igual a mais ou menos raiz cúbica do menos 3. Como raiz cúbica de menos 3 não tem uma solução real, então isso quer dizer que a gente para por aqui. Não precisa desenvolver um valor que não dá para desenvolver. Percebam que com 1 eu fiz. Por quê? Porque ele tinha como fazer, tinha solução. Certo, gente? E por falar em solução, só para finalizar aqui, os resultados, né, gente? Ó, a minha solução. A minha solução aqui, ela vai ser o seguinte. Vou colocar aqui o primeiro, ó, sempre o primeiro vai ser o valor do x1. E nesse caso aqui, ó, no caso aqui a gente precisa dos valores de y, né, gente? Porque a equação aqui inicial, ela tinha esse y aqui. Então, na minha solução eu tenho y igual a 1, né? Perceba que eu estou colocando aqui apenas o valor de y. Então, a minha chave não ficou tão bonita, mas deixa para lá. Então, 1. Só que esse 1 tem um mais ou menos, então é mais ou menos 1. Isso quer dizer, gente, eu estou fazendo aqui só para resumir. Isso quer dizer que vai ser o 1 e o menos 1, certo? E a raiz cúbica também mais ou menos, né? Não esquecer. Mais ou menos a raiz cúbica. Deixa eu só escrever aqui a raiz cúbica de menos 3, certo? Não tem problema não, gente. Se tem um valor que não dá para vocês resolverem no final, como essa raiz aqui, não tem problema que ela fique desse jeito. Muito bem, gente. Então essa aí foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estudem aí bastante para conseguir desenvolver essas questõezinhas aí que não são difíceis, gente. Elas só são um pouquinho grandes, ok? Então um abraço do professor Maxwell e até a próxima aula, se Deus quiser.